sou o arte educador Arthur Cordeiro e em nossa videoaula de hoje nós vamos conversar sobre uma coisa muito simples de se fazer, mas que muita gente tem dificuldade. Antes da gente começar a nossa videoaula, eu preciso me descrever. Eu sou um homem branco, tenho os cabelos escuros e os olhos castanhos. Como eu disse antes, nós vamos falar sobre um assunto que é uma tarefa simples de pegar um lápis, um papel e traçar. Todo mundo conhece essa ação como desenhar e tem muita gente com dificuldade. Será que você já passou por uma situação dessas? Dá uma olhadinha na nossa história. Eu adoro desenhar, eu adoro atividade de artes. Ficou ótimo, meu. Vou pedir pra ver o dele. Nossa, o meu ficou horrível. Essa historinha que vocês viram acontece muito. As pessoas comparam o desenho delas com o de outro colega. E, quando ficam adultas, acabam achando que não sabem desenhar. Que para desenhar você precisa nascer com um dom. Ah, não. Aquela pessoa ela sabe desenhar, mas ela nasceu com um dom para desenho. Eu não nasci com um dom para desenho, por isso que eu não levo jeito. Será que isso é verdade? Será que dá para todo mundo aprender a desenhar? E desenhar bem? Será que existe desenhar mal? Existe um jeito certo de se desenhar? Hoje eu vou responder essas perguntas para vocês. Primeiro, precisamos entender o que é o desenho. Desenhar é você conseguir organizar formas simples, como pontos e linhas, para formarem uma imagem. Essa imagem não necessariamente precisa ter uma representação no real. Esses dois elementos visuais, tanto ponto quanto linhas, dependendo da forma como forem combinados, podem nos lembrar imagens. Imagens simples ou complexas. Nem sempre o desenho é utilizado como obra final. Às vezes, ele é utilizado apenas para planejar uma imagem que eu quero fazer no futuro. Agora eu vou dar dicas para vocês que artistas já descobriram de como se desenhar bem um rosto de forma a agradar o público. Como nós vimos, utilizar apenas pontos e linhas podem nos lembrar imagens já conhecidas como a imagem de um rosto. Esse rosto bem simples, ele tem um problema, que é um problema de dinâmica. Tudo está mais ou menos do mesmo tamanho. Tudo que aparece de um lado também aparece idêntico do outro lado. O nome que damos a isso é simetria. Os artistas descobriram que um rosto muito simétrico, apesar de ser equilibrado, não chama tanta atenção na obra. Então, o que eles fazem? Na hora de fazer a disposição do rosto, eles desenham um pouquinho de lado, um olho um pouquinho mais próximo do outro, o nariz de lado, e ao invés de um círculo, uma elipse. Reparem como é bem diferente do rosto anterior, e apesar de ainda ter simetria, nós conseguimos observar uma forma mais dinâmica. Vamos observar que esse rosto de lado ainda mantém simetria, com uma ligeira diferença do rosto anterior. Um dos lados está um pouco menor. Isso faz com que o nosso cérebro pense que o rosto está um pouquinho de lado, diferente do desenho anterior, que o rosto parecia estar de frente. O nome dessa posição do rosto é 3/4. É uma pose que agrada mais o nosso olhar do que um rosto completamente de frente. Isso explica por que muitas fotos de documentos parecem tão feias. O primeiro autorretrato que vamos observar é do famoso artista Leonardo da Vinci. Tenho certeza que você já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar de alguma de suas famosas obras, como a Mona Lisa. Esse é um autorretrato. Leonardo da Vinci se desenhou. Observem como ele utiliza o modelo que eu expliquei agora há pouco para vocês. O rosto está um pouco de lado, o nariz marca a simetria e apenas poucas linhas para definir a boca.
O segundo autorretrato que vamos observar é de Michelangelo. A primeira observação é que ele também utiliza o modelo que nós já aprendemos no rosto. Só que tem um elemento a mais, que é essa mão. Diferente de todo o restante do corpo, parece que Michelangelo deu muita atenção para os detalhes do rosto e para essa mão. É uma pose e um estilo de desenho de mão que você encontra em uma de suas obras mais famosas. Será que Michelangelo estava se vendo como Adão? Outro autorretrato que podemos mencionar é do pintor brasileiro Timóteo da Costa. O estilo de pintura dele é muito chamativo e com poucos traços. Reparem que ele construiu toda a imagem apenas com manchas, mas apesar disso, o desenho do rosto é muito claro que ele utilizou a nossa referência. Inclusive, há uma divisão clara da simetria. Um dos lados está bem mais claro do que o outro, quase formando uma linha no meio do seu rosto. Eu espero que você tenha começado a perceber que os grandes desenhistas, os grandes pintores, têm meio que uma fórmula que eles seguem, um padrão, um estudo que eles fazem e eles sabem que se fizerem daquele jeito, os olhos de quem assiste a obra vai gostar. Se a gente conseguir pegar essa fórmula e replicar, e estudar o suficiente para ficar bom nela, todo mundo consegue desenhar. O único problema é que muitas pessoas acham que para desenhar bem, você precisa desenhar parecido com o que você vê. Isso não é verdade. Nem sempre um bom desenho é exatamente aquilo que você está vendo, como uma fotografia. Vocês repararam que todas as obras que eu comentei, eu não falei, mas essa daqui está muito parecida mesmo com aquele pintor. Não. Nós falamos sobre linha, falamos sobre ponto, falamos sobre sombra, sobre luz, sobre cor. Em nenhum momento, a qualidade da pintura que nós vimos estava relacionado o quão parecida com a realidade ela era. Afinal, se eu quisesse uma imagem bem parecida com a realidade, era melhor bater uma foto. Mais rápido, mais preciso, fica mais bonito. E eu nem gasto tempo desenhando. Mas, ô professor, o senhor fica falando aí que não precisa desenhar parecido com a realidade, mas os artistas todos que você mostrou é tudo parecido com a realidade. Verdade. Tudo parecido. Sabe que ele tem razão? Eu acabei só mostrando para vocês obras que vocês podem confundir que são bem parecidas com a realidade que a gente vê. Mas não existem só elas. Vamos ver agora outras obras que descolam bastante da realidade que a gente vê e também são excelentes. Esse é um dos autorretratos de Pablo Picasso. A pintura de Pablo Picasso não tenta esconder o desenho que está por debaixo. Ao contrário, as linhas são bem marcadas e nos revelam parte do processo que ele fez. Esse é o autorretrato do artista Salvador Dalí. Ele brinca com os dizeres soft self-portrait, autorretrato macio. Apesar de todas as distorções que ele coloca no seu próprio rosto, que parece estar derretendo, mantém aquele padrão que nós explicamos lá no início da aula. Todas essas obras que a gente viu e muitas outras você vai encontrar com o seu professor de arte nesse livro daqui. É um livro que a prefeitura fez para comemorar os 450 anos do Rio de Janeiro e ela tem não só os autorretratos que o professor mostrou para você, como muitas outras obras. Então, procura o professor de arte da sua escola que ele vai poder te mostrar muito mais imagens e vai conversar muito melhor com vocês. A nossa atividade vai ser aquela que os nossos amigos da historinha estavam tentando fazer lá no início. Eu vou explicar para vocês como vocês devem fazer e vou executar uma vez. Depois disso, estudem bastante essa atividade e mostrem para o seu professor de arte. Tenho certeza que ele vai conseguir te orientar e você vai aprender muito mais. A nossa atividade será autorretrato. Para essa atividade, nós vamos utilizar uma folha qualquer, pode ser uma folha de caderno ou uma folha em branco, lápis, borracha ou uma canetinha. Eu preferi utilizar a canetinha porque aparece melhor no vídeo. Primeiro, vamos anotar as coisas que gostamos. No meu caso, eu anotei xadrez, futebol, café e história em quadrinho. Cada uma dessas coisas vou tentar trazer para o meu desenho. Lembre-se de desenhar o seu rosto
utilizando a pose de 3/4. Vou me desenhar no centro do desenho e imagens que lembram as coisas que gosto ao redor de mim. Olá, eu sou o professor André de Música, sou um homem branco, um cabelo bem curto, barba curta e atrás de mim tem um abajur bege, um relógio de parede antigo e um quadro. E eu quero começar esse vídeo propondo a seguinte brincadeira. Imagine que você está andando na rua e de repente encontra um ET, ou seja, um ser de outro planeta. E nesse planeta tem muitas coisas diferentes do nosso. Então, vocês começam a conversar sobre como é a vida no nosso planeta e tudo que tem nele. E no meio da conversa, ele faz a seguinte pergunta: o que é música? Então, o que você responderia? Sabendo que de onde ele veio, isso simplesmente não existe. Não existe música lá. Agora, eu vou falar sobre algumas respostas que eu sempre ouço quando faço essa pergunta para os alunos. Música é uma coisa que a gente gosta. Música é um ritmo. Música é uma melodia. Música é um instrumento musical. São respostas diferentes, certo? Mas agora eu tenho uma outra pergunta para vocês. Qual dessas respostas está certa? A resposta é a seguinte: todas estão certas. Mas ao mesmo tempo, todas estão incompletas. Então, vamos discutir um pouco algumas dessas respostas. Música é uma coisa que a gente gosta. Música é uma coisa que a gente gosta? Claro, mas é só isso? Eu, por exemplo, gosto de ver televisão. Então quer dizer que televisão também é música? Outra pergunta. Vamos supor que uma pessoa goste de funk e de música sertaneja, mas não gosta de música clássica. Então quer dizer que música clássica não é música? Com isso, a gente pode afirmar que música não é só o que a gente gosta. Outro exemplo. Música é um instrumento. Para discutir essa resposta, eu quero que vocês assistam o seguinte vídeo. Vamos lá. Então, tinha algum instrumento musical nesse vídeo? Não, né? Mas o que tinha? Tinha basicamente latas de lixo. Mas eles estavam fazendo música? Claro que sim. Quem nunca viu uma pessoa batucando numa lata ou numa mesa enquanto cantava? Ou seja, não é bem verdade que música só pode ser feita com instrumento musical. Mas então, qualquer coisa que faz som é música? Não é bem assim. O mais importante para fazer música, seja tocando um violino ou uma lata de lixo, é a sua intenção de fazer a música. Ou seja, se você toca com a intenção de ser ouvido, você está fazendo música. Então, voltando lá na história do nosso ET, na minha opinião,
Uma boa definição do que seria música pode ser a seguinte: música é uma organização de sons feita com a intenção de ser ouvida. Essa é só uma tentativa de definir uma maneira mais completa possível do que seria a música. Para terminar, o mais importante dessa aula é entender que música é muito mais do que só a gente conhece, gosta ou escuta. E além disso, a música vai mudando muito ao longo do tempo e também, dependendo do lugar, ela é feita de uma forma completamente diferente do que a gente conhece. Então, eu tenho um desafio para você. Escreva no seu caderno o que é música para você, como você faz música e como você poderia fazer música na sua casa. Nessa videoaula, nós conversamos um pouquinho sobre práticas de desenho e práticas musicais. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, que tenham tido muitas dúvidas para levar aos professores de arte de vocês. Vejo vocês na nossa próxima videoaula. Até lá!